Graças a paz, querida igreja. Amém? Amém. Peço que toda a igreja abra a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Darei continuidade à série de sermões no livro de Ageu, capítulo de número 1. Todos acharam? Ageu, capítulo de número 1, para a leitura dos versos 12 a 15. Diz assim a santa palavra do nosso Deus, verso 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. E neste momento, Senhor Deus, o Senhor nos dê a compreensão de que não há nada melhor neste mundo do que estar diante da Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Deus. Ah, Senhor Deus, certamente não há nada melhor neste mundo. Nos dê fé, Senhor Deus, para crer nesta verdade. Abra os nossos olhos, nos dê ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Nos dê um coração sensível, ó Deus. Pedimos a Ti, afasta da nossa mente tudo aquilo que nos leve para longe do Senhor, para longe deste momento. Que tenhamos, ó Deus, foco. Ah, Senhor Deus, nos conceda a Tua graça, que Teu Espírito fale aos nossos corações através da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, na minha primeira exposição do livro de Ageu, nós vimos aqui, dos versos de 1 a 11, a indignação da parte de Deus com relação ao seu povo. E o que gerou esta indignação, esta irritação? Se os irmãos recordarem a imagem que eu tinha colocado aqui no Data Show, era uma casa bem edificada ao lado de uma igreja em ruínas. A indignação de Deus era por conta da postura desprezível do povo quanto à construção da casa do Senhor, do templo. Deus, ele havia usado o rei da Pérsia, Ciro, para libertar o seu povo do cativeiro babilônico, a fim de que voltassem para a terra natal e então construíssem, edificassem a casa do Senhor, o templo. Entretanto,
como nós vimos, o povo de Israel, ele deixou de lado a construção do templo e focaram nos próprios prazeres, na própria edificação dos seus lares. Buscaram aquilo que queriam, mas não a construção da casa do Senhor. Buscavam suprir as próprias necessidades. É por isso que Deus então levanta o profeta Ageu para disciplinar, repreender o seu povo, anunciando a sua palavra. Deus ele confronta o povo de Israel a considerar o passado deles. Qual era o motivo deles semearem e colher pouco? Porque eles não estavam conseguindo encontrar contentamento. Era porque eles estavam desprezando algo fundamental: a edificação da casa de Deus e a glória de Deus. Porque Deus não está preocupado com o edifício, mas é com a glória dele. Neste capítulo nós vimos, Deus ele dá a ordem: edifique a minha casa, e então serei glorificado. Deus então ele estava punindo o povo. E diante deste contexto, surge a pergunta: será que o povo atenderá à voz de Deus? E pensando nisso, então, o título do nosso sermão esta noite é Atendendo à voz do Senhor e à sua vontade. Vou repetir: atendendo à voz do Senhor e à sua vontade. Muitas vezes, meus irmãos, nós não gostamos de ser confrontados. E a palavra de Deus diz que a repreensão, a disciplina, no primeiro momento, de fato, não causa alegria, mas tristeza. Embora nós saibamos que Deus ele corrige para o nosso bem, porque Ele disciplina aquele que Ele ama. A correção é uma prova do amor de Deus. Deus ele não nos entrega aos nossos próprios prazeres e paixões. Deus não permite que nós permaneçamos nos nossos pecados. É justamente isso que nós veremos aqui, nestes versos de 12 a 15. O povo, ele atende a voz de Deus, a repreensão de Deus, e atende também a sua vontade. Então eu gostaria de ler com os irmãos novamente o verso 12, que diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Este verso nos deixa bem claro que todo o povo atendeu a voz do Senhor. E a primeira coisa que nós devemos ressaltar aqui neste texto é que ninguém está acima da soberania do Senhor, do senhorio de Deus. Veja, isso inclui Zorobabel, que era governador de Judá, Josué, que era sumo sacerdote. Ambos exerciam autoridade sobre a nação de Israel naquela época. Portanto, quando Deus fala, todos devem estar atentos. Do governador de Judá até o cidadão mais simples, do sumo sacerdote ao membro mais comum, do idoso até a criança mais nova, do rico ao pobre, todos devem estar atentos à voz de Deus. Da mesma forma, isso se aplica a nós nesta noite. Todos que aqui estão devem estar atentos à voz de Deus. Embora nós vivemos
em uma época diferente dos ouvintes originais. Entretanto, a palavra de Deus, ela sempre permanece útil, eficaz para nós, independentemente da época e do momento. Paulo diz isso para Timóteo. Ele diz que toda a Escritura ela é útil na formação do homem, na justiça. Portanto, mesmo Deus, que falou com o seu povo no passado, Ele continua a falar conosco nesta noite. E o que requer de nós? Senão atenção. A atenção cuidadosa, ouvir com foco. Meus irmãos, esqueça tudo que você deixou de fazer na sua casa. A louça que precisa ser lavada, a roupa que precisa ser passada, o trabalho de amanhã, esqueça tudo. Não se distraia neste momento. Ouça, preste atenção. Deus Ele está falando, e Deus Ele trará mudança na sua vida, transformação, se ouvirmos com atenção a sua voz. É Deus que está falando, e Deus Ele vai nos abençoar. As bênçãos de Deus virão sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos trabalhos. Isso não é uma promessa sem fundamento, não é um determinismo. Não confundam também bênçãos com prosperidade, com riquezas materiais. Como nós veremos, a grande graça que Deus deseja nos dar nesta noite, se ouvirmos a sua voz com atenção, é nos impulsionar à obediência, ao temor e ao exercício, à prática da sua vontade. E é claro que Deus Ele é tão rico em graça, que neste relacionamento com Deus, o Senhor também supre sim as nossas necessidades, dando o que comer, o que vestir, o que beber, conforme o nosso Senhor Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, que neste momento a coisa mais preciosa a ser buscada por todos nós seja em ouvir com atenção o que Deus tem a nos dizer. E veja, ouvir com atenção não é simplesmente o ato de ouvir, mas o sentido aqui no original é levar em consideração o que inclui obediência. Tanto é verdade que Moisés, antes de fazer com que o povo de Israel tomasse posse da terra prometida, ele diz o seguinte, ele clama: ouça Israel, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Para o povo de Deus, o ouvir está diretamente ligado à obediência e à fidelidade, à aliança. Aliás, as bênçãos e as maldições estavam também estritamente relacionadas com o ato de ouvir. Quando o povo ouvia a voz de Deus, Deus abençoava. Mas quando o povo de Deus não ouvia a voz de Deus, Deus trazia punição, condenação. Então, por isso que Deus, sempre quando repreende o seu povo, Ele relaciona este problema, o problema do pecado, com a falta de ouvir, que está ligado também com o coração duro. Por isso que Deus
sempre disse ao povo de Israel: esse povo tem ouvidos, mas não ouvem. E o não ouvir está ligado então com o coração obstinado, com o coração duro, rebelde contra o Senhor. Portanto, estar atento à voz de Deus é ouvir cuidadosamente, requer uma atitude de obediência. Foi assim que o povo ouviu a repreensão do Senhor, o que inclui também, de acordo aqui com o nosso contexto, arrependimento. Porque lembra, o ouvir está ligado com a fidelidade à aliança. Então esta foi a reação do povo diante da palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. E aqui é um outro detalhe importante do nosso texto. Deus, Ele fala por meio dos seus profetas. Ouvir a voz de Deus é ouvir a mensagem do profeta, do homem de Deus. É isso que o texto nos diz. E nós não podemos achar que o fato de Deus usar a vida do profeta, ele não tem nenhuma responsabilidade com Deus, como se Deus está tratando com o povo e não com o profeta. Pelo contrário, isso se aplica à vida do profeta, sim. Inclusive isto se aplica a nós hoje, especialmente aqueles que têm a responsabilidade diante de Deus de anunciar o Evangelho. O que eu estou anunciando para vocês, meus irmãos, e aqueles que nos visitam, não é palavras minhas, não são coisas da minha cabeça, conforme a minha vontade, o meu querer, mas eu estou expondo a palavra de Deus. E é por esse motivo que nós devemos entender que quem está falando é Deus por intermédio da minha vida. Mas se você não crê assim, infelizmente é porque o seu coração permanece incrédulo. Porque se o Evangelho é pregado de forma fiel, devemos, essa é a atitude do cristão, receber com fé, sendo palavra de Deus. Paulo, por exemplo, ele diz que os cristãos de Tessalônica, quando ouviam a pregação do Evangelho, eles recebiam como sendo palavra de Deus, como sendo de fato Deus falando. Então essa é a atitude do cristão. E como eu disse, o fato do profeta anunciar a palavra de Deus, isso não exclui a sua responsabilidade, isso não exclui a minha responsabilidade, porque como nós vimos, quando Deus fala, todos devem ouvir, não há ninguém que esteja acima do senhorio de Deus. Por exemplo, Deus, em um outro contexto, ele diz ao profeta Ezequiel: filho do homem, eu te dei por profeta sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Veja, preste atenção. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, o profeta, não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requerirei da tua mão, ou seja, da mão do profeta. Então perceba a seriedade. O profeta que não avisa o povo, que não transmite a palavra de Deus, ou que exclui algo da mensagem de Deus, e faz assim o povo permanecer no erro, no pecado, Deus, o próprio Deus, é que cobrará do profeta a condenação do povo. Então é uma grande responsabilidade. Então aqui o nosso texto está mostrando uma dinâmica da obediência, e essa obediência vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Veja, Deus, Ele é o Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos. É Deus que fala, Ele que estabelece o objeto da nossa obediência. Depois, nós vemos o profeta, primeiramente, ouvindo a voz de Deus. Ele é o primeiro a ouvir, o primeiro a obedecer, o primeiro a ser cobrado. E depois passa para Zorobabel, Josué e assim todo o resto do povo. Agora perceba a atitude correta do povo ao ouvir Deus falar. O verso diz assim no final: e o povo temeu diante do Senhor. Veja, o povo, ele teme depois de ouvir a voz do Senhor. O temor aqui é resultado desse ouvir com atenção, se atentar às palavras do Senhor, que envolve aqui fidelidade à aliança, um compromisso com a palavra, com a lei, arrependimento, mudança de vida. Então, repare aqui no percurso da palavra ouvida. Ela primeiro entra pelos ouvidos, passa pela mente e chega ao coração, alcança o coração, causando temor, um sentimento profundo acerca de quem é o homem diante de Deus e quem é Deus. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus para mim? Quem é Deus? O povo de Israel sabia muito bem quem era Deus. Eles viram Deus os libertando do Egito com mãos poderosas, com sinais, prodígios. Eles viram Deus dando vitória para o seu povo sobre inimigos e reis muito mais poderosos do que o povo de Israel. Eles viram Deus os conduzindo no deserto, sustentando e protegendo. Eles viram Deus levantar Ciro, o rei da Pérsia, para os libertar do cativeiro da Babilônia. Portanto, o povo de Israel sabia quem estava falando. Por essa razão, o temor. É por isso que eles recebem a palavra de Deus com temor. E como nós temos recebido a palavra de Deus, se não a recebemos com fé, se não a recebemos com temor, talvez é porque nós ainda não compreendemos quem somos e quem é Deus. Porque veja, imagine que um amigo seu da escola te dê algumas ordens. Provavelmente você vai receber aquilo como algo banal, como se não fosse algo sério, talvez levaria até na brincadeira. Mas se for um professor, o seu professor da escola, te dando alguma ordem, já há um certo respeito. E quando pensamos em um juiz dando uma ordem para nós, certamente haverá mais preocupação, mais atenção, mais cuidado, respeito. Mas veja, aqui no nosso texto, não é um amigo nosso que está falando, não é um vizinho, não é um professor, não é um mero juiz, não é Zorobabel, o governador de Judá, não é Josué, o sumo sacerdote, mas é Deus, aquele com a sua voz, ele trouxe o universo à existência, é aquele que com a sua voz, ele mantém tudo no devido lugar. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz que Deus, ele mantém todas as coisas com o poder da sua palavra. Sabe o que isso significa? Basta uma só palavra de Deus para que todas as coisas ao nosso redor virem pó, deixem de existir.
resistir. Por essa causa, o temor aqui é o complemento ideal neste processo de atender a voz do Senhor, porque abrange respeito, reverência diante de Deus, diante da sua palavra. Portanto, em suma, este verso nos mostra que o povo, ao atender a voz de Deus, ele é impulsionado à obediência e ao temor diante de Deus. Como eu disse então, ninguém está acima do senhorio de Deus. Quando Deus fala, todos devem prestar atenção. Ninguém aqui tem desculpas, porque não ouviu. Porque Deus, Ele fala com todos aqui nessa igreja, do pastor ao membro mais simples, do idoso à criança mais nova, do rico ao pobre, do homem à mulher. Deus, Ele está falando. Nós estamos atentos à sua voz. Você, meu irmão, está atento à voz de Deus neste momento? O que está tirando a sua atenção? Talvez este seja o motivo de domingo após domingo você vir à igreja e voltar para a sua casa da mesma forma, sem mudança de vida, sem mudança de postura. Talvez essa seja a razão de não haver mudança de vida, no sentido de permanecermos nos nossos pecados. Não há mudança na forma nossa de pensar, porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas nós não estamos atentos à palavra de Deus, e por isso não temos temor. A palavra de Deus não causa temor em nós. É por isso que muitos cristãos vivem o cristianismo de forma medíocre, porque não há mudança, desconsideram a palavra de Deus, fazem pouco caso. E ao fazer isso, você não está desprezando a Bíblia, se você não crê nas Escrituras. Você não está desprezando as minhas palavras. Você está desprezando a Deus, a própria pessoa de Deus. E nós esquecemos que basta uma palavra de Deus para que tudo em nossa volta vire pó, pereça. E aí, se o nosso coração estiver nos bens dessa vida, nas riquezas, nos filhos, na estabilidade do nosso emprego, nós ficaremos frustrados, sem rumo, sem contentamento. Meus irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos atender o que Deus está a nos dizer. Temos ouvido tantas coisas em nossa volta, e elas têm nos impulsionado a agir de forma contrária ao Evangelho. É por isso que somos egoístas. É por isso que nós visamos somente os nossos benefícios, os nossos interesses, as nossas paixões, as nossas ambições, os nossos prazeres. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele cauteriza o nosso coração, a fim de não atendermos a voz de Deus, a fim de ficarmos insensíveis. Nós ouvimos, mas é como se estivéssemos mortos. Não há uma reação nenhuma sequer em nós. Permanecemos no mesmo estado como entramos, e chegamos em nossa casa, no nosso lar, da mesma forma. E no dia seguinte fazemos as mesmas coisas que não agradam a Deus. Porque diante de tantas vozes,
a voz de Deus tem sido abafada do nosso coração, mas que hoje essas palavras entrem pelos nossos ouvidos, passem pelas nossas mentes e alcancem os nossos corações, causando em nós obediência e temor diante de Deus. Guardem isto. A maior prova de que ouvimos com atenção a voz de Deus é quando nós somos levados, somos estimulados, impulsionados à obediência, somos tomados de temor. Essa é a maior prova de que ouvimos Deus falar. Deve causar mudança na nossa vida, deve causar mudança na forma de pensarmos. E essa verdade, ela se aplica aos não cristãos, que porventura estão aqui nesta noite. Somente o Evangelho pode trazer mudança de vida. Você não fará isto com as próprias forças ou dedicação. É necessário crer em Jesus Cristo, é necessário se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Pois sem Cristo, você permanecerá entregue aos seus prazeres. Você jamais poderá amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, se não for através de Cristo. É em Cristo que nós temos a remissão dos nossos pecados, e que essas palavras tragam ao seu coração fé, para que você possa crer no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. Dando continuidade ao nosso texto, nós agora encontraremos um firme encorajamento para nós, pois talvez alguém possa se perguntar: tudo bem, eu estou ouvindo Deus falar, eu sei o que Deus quer de mim, mas sozinho isso é impossível. Diante dos desafios eu já digo, eu não vou conseguir. É por isso que o verso de número 3 nós encontraremos o encorajamento, porque de fato sozinhos não conseguiremos. Veja a resposta que Deus dá diante da ação do povo. O verso 13 diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aqui neste verso vemos a resposta favorável de Deus diante da postura positiva do povo. Isso revela que Deus, Ele deseja um relacionamento com o seu povo, porque veja, Deus Ele fala, o povo Ele atende, e Deus Ele responde com misericórdia e graça. A resposta de Deus, a atitude do povo, traz grande alento, porque Deus, Ele não está distante do seu povo. Vamos repetir todos juntos? Deus não está distante do seu povo. Mesmo, meus irmãos, que o trono do nosso Deus esteja no mais sublime céus, cheio de glória, majestade e poder, Deus, Ele se importa com o seu povo. Ele não nos deixa só. E nós encontramos aqui a maior prova dessa verdade, porque Ele diz: eu sou convosco. Uma promessa curta, mas suficiente, extremamente fundamental para o cristão, pois o cristão, ele não está sozinho. E veja, ele não está sozinho para atender à voz de Deus e responder em obediência. O próprio Senhor está do nosso lado. E aqui a palavra Senhor, ela aponta para o caráter eterno de Deus, o Deus sempre presente, sempre conosco,
é o Deus da aliança, o Deus das promessas. Essa palavra aparece mais de 6.200 vezes no Antigo Testamento e sempre ela se aplica à fidelidade de Deus com o seu povo. A fidelidade de Deus com a aliança. Portanto, aquele que está afirmando não é homem para mentir, não é homem para falhar neste compromisso. Pelo contrário, o fato do Senhor ser o Deus eterno, o Deus Emanuel, sempre conosco, todo-poderoso, sublime, Ele faz com que essa verdade seja tão real em cada momento da nossa vida. Em cada momento, em todos os dias, em cada situação. Você, cristão, não está sozinho. O Senhor está do seu lado. O Senhor está ao nosso lado. Ele nos auxilia. É Ele que nos conduz em conformidade à palavra de Deus. Porque sozinhos não conseguiremos. Não conseguiremos. Podemos caminhar até um certo ponto, mas logo virão as lutas, logo virão as dificuldades, logo virão as tentações, logo virão as dúvidas. E se não tivermos o Senhor, nós fracassaremos, ficaremos no meio do caminho, ou talvez retrocederemos. É por isso que Deus manda dizer ao seu povo: eu sou convosco, diz o Senhor. É uma verdade que o povo de Israel sabia muito bem, porque Deus, desde o momento que separou Israel para si como uma nação, Ele esteve ao lado do seu povo. É por isso que os salmistas, eles poderiam cantar com toda força e convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Podemos lembrar do Salmo 121, dos versos 4 a 8. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Para todo sempre. Ou o Salmo 124, verso 1. O povo de Israel cantava: ah, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito tempo Israel pereceria. Sendo assim, o povo de Israel não tinha dúvidas quanto a essa verdade. Mas, pelo contexto, como nós vimos, dos versos 1 a 11, tudo indica que o povo de Israel havia se esquecido dessa verdade. Por esse motivo, viveram de forma egoístas, pensando na edificação das próprias casas, ao invés do templo do Senhor. E com isso, acharam que tudo dependesse deles mesmos. Ao invés de edificar a casa de Deus, eles estavam mais preocupados com o que haver de comer, vestir, beber. Estavam mais desejosos pela a satisfação pessoal. Mas lembram, o templo de Deus representava justamente a visível presença de Deus entre o seu povo. Coisa essa que até o presente momento, até aquela época, o povo de Israel não sentia falta. É por isso então que Deus disciplina, repreende, fala, envia o seu profeta, a fim deles caírem em si, atendendo a sua voz, se arrependendo dos seus pecados
sendo levados à obediência, tomados de temor diante do Senhor. E por isso, meus irmãos, que neste mesmo capítulo, então, nós lemos lá, Deus, Ele corrigindo o seu povo. Ele diz: vocês têm semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo um saquetão furado. Ou seja, por causa do desprezo da casa do Senhor, aquele povo não encontrava contentamento, e isso era uma repreensão de Deus. E é por isso que, ao atender a voz de Deus, o povo, Deus manda dizer: eu sou convosco, eu sou convosco. E veja, meus irmãos, este verso também tem implicações importantes para nós, porque muitas vezes nós ficamos frustrados por causa dos nossos planos e ambições, porque nós temos vivido de maneira egoísta, buscado os nossos próprios prazeres, procurando aquilo que traz glória não para Deus, mas para nós mesmos. Tiago, ele escreve em sua epístola: esse é o motivo de haver guerras entre nós, invejas. Vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, conforme os próprios interesses. Mas se nós estamos ouvindo Deus falar esta noite, Deus nos encoraja nesta missão de obediência. Sozinho não vamos conseguir, mas Deus está conosco. Meus irmãos, a vida cristã, ela tem os seus desafios, e o nosso maior desafio é resistir no nosso próprio coração, porque do coração, conforme o livro de Provérbios diz, que procedem as fontes da vida. Por isso devemos diariamente, em todo o tempo, analisar as nossas escolhas, as nossas motivações, as inclinações do nosso coração. Elas visam a glória de Deus ou a glória do homem? Elas nos impulsionam a amar mais a Deus ou nos afastam do próprio Deus? Elas nos levam a buscar mais a Deus, uma vida de piedade, de oração, de leitura, ou pelo contrário, elas impedem que nós venhamos a fazer isto? Devemos analisar o nosso coração. Meus irmãos, os nossos inimigos, eles são reais. O mundo, a nossa própria carne e o diabo diariamente nos afligem, nos tormenta, nos influenciam. Por essa razão, Deus, Ele se importa com a comunhão com o seu povo. Por isso que Ele diz: eu sou convosco. E é por isso que o povo de Israel deveria focar na construção do templo, da casa do Senhor. Porque Deus, Ele se importa com a comunhão do seu povo. E assim também nós devemos olhar para a igreja. É por isso que a igreja ela é fundamental para nós. Como eu disse, os nossos inimigos, eles são reais. Mas é aqui na igreja que nós somos edificados, disciplinados, participamos das ordenanças, do batismo, da ceia do Senhor. É aqui que ouvimos a voz de Deus. É aqui que somos animados, encorajados. Não podemos pensar que o Senhor estará conosco, ao nosso lado, se desprezamos o seu corpo, a sua noiva, a igreja. Isso é impossível. Não tem como nós pensarmos que Deus estará ao nosso lado se desprezarmos
de Cristo. Se não estivermos ligados ao corpo de Cristo, não teremos comunhão com Deus. Podemos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo as nossas obras são vãs. Sem Cristo os nossos méritos não passam de trapos de imundícias. Sem Cristo a nossa justiça é condenação. Por isso, a comunhão com Deus é fundamental para o cristão. A simples, a curta e confortante promessa: eu sou convosco, diz o Senhor, nos dá segurança em meio às dificuldades, nos encoraja no dia mau, no dia de trevas. A simples, a curta e confortante promessa: eu sou convosco, diz o Senhor, é que nos dá esperança em dias de tribulações. Você crê nisto? E saber que o Senhor está do nosso lado, isso nos anima, de acordo aqui com o contexto, a cumprir a vontade do Senhor. Este é o ponto aqui do texto. Deus, Ele nos encoraja à obediência da sua vontade. O povo de Israel então está sendo animado com esta afirmação. E nós vemos isso agora, o resultado deste ânimo, desse encorajamento na obra do Senhor. Leia comigo os versos 14 e 15. Diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Interessante notarmos aqui que é o próprio Deus que despertou o espírito de todo o povo. Veja, Deus não é um mero espectador. Ele não está do nosso lado simplesmente vendo e assistindo, mas Ele está participante, Ele está ativo, Ele está despertando o espírito. E a ideia de despertar aqui no texto é abrir os olhos, como alguém que desperta de um sono. Se olharmos o estado do povo antes, era justamente de um sono espiritual, porque não havia nenhuma preocupação com a casa do Senhor, que estava em ruínas. Apenas se importavam com seus próprios interesses. Para Deus é como se eles estivessem mortos, porque não havia nenhum estímulo, nenhuma empolgação, nenhuma alegria, vontade em cumprir com a vontade do Senhor, que era: edificai a minha casa, diz o Senhor. Mas o povo estava letárgico. Mas como eu disse, Deus é um Deus de graça. Ele não permite que o seu povo permaneça no pecado, continue no sono espiritual. Deus é quem toma a primeira iniciativa, é Ele que se dirige ao povo, é Ele que disciplina, fala, encoraja, desperta o espírito, a fim de que o povo cumprisse a sua vontade. Então veja, Deus despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o resto do povo. E após serem despertados, o que eles fazem? Iniciam o trabalho na casa do Senhor, o trabalho de edificação do templo. Nosso texto diz isso,
Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Com o espírito avivado, o povo ele é movido à ação. Com o espírito avivado, o povo é levado à prática. Não fica só no mundo do intelecto, não fica só em meras palavras que foram ouvidas e guardadas no coração, mas é impulsionados o povo à prática. E aqui não é mais cada um por si, mas todos estão unidos no mesmo propósito, estão empenhados no mesmo interesse, o interesse de Deus, que é a edificação da casa do Senhor. Não existe mais individualismo. O desejo é a busca daquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, conforme o nosso texto, é a edificação da sua casa. Edificai a minha casa e serei glorificado, diz o Senhor. E uma outra observação aqui no texto é como Deus ele se apresenta agora aqui. Ele já havia se apresentado assim antes, mas aqui nós vemos uma ênfase. Quando Deus diz que Ele é o Senhor dos exércitos, devemos levar agora em consideração que Deus, Ele estaria com o povo, mas isso não quer dizer uma vida fácil, uma vida tranquila. Pelo contrário, surgiriam muitas dificuldades externas e internas, porque o povo de Israel ainda estava se reestruturando, mas haviam inimigos que não queriam o restabelecimento de Israel, do templo. É por isso que quando o povo é movido à ação da edificação da casa, Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos. E o que isso quer dizer? Senhor dos exércitos aponta para o nome que está acima de todos os poderes, visíveis e invisíveis, a quem todas as hostes celestiais servem e o adoram. Deus. É por isso que essa expressão ela está associada também diretamente com o ambiente de culto, porque se refere à sublimidade de Deus, à glória de Deus. Deus é aquele que está acima de todos os poderes, de todas as nações. Por exemplo, Ana, quando ora, ela agradece. Ali, o contexto, ela está no templo, ela agradece ao Senhor dos exércitos. Então esse termo está relacionado com adoração, porque aponta para a sublimidade de Deus. Em suma, não há ninguém que possa resistir às mãos poderosas do Senhor. Então o povo, ao ouvir isso, é motivado a ter uma confiança em Deus. Embora surgissem dificuldades, ao lado deles está o Deus dos exércitos. Meus irmãos, o Deus que disse que está do nosso lado é o mesmo que criou os céus e a terra. Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum outro igual a Ele. Não há nenhum outro a quem nós possamos comparar. Somente Ele é o Senhor dos exércitos. Atualmente nós vemos o mundo borbulhando com rumores de guerras. Homens expondo os seus poderes, os seus exércitos, mas todo o exército do mundo está em submissão ao senhorio de Deus. É Ele que levanta reis e abate reis. Nada pode subsistir diante de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que está ao nosso lado.
embora isso nos encha de confiança, de alegria, de certeza, mas isso também deve causar temor em nós, porque qual desculpa nós teremos para vivermos desanimados em fazer a obra de Deus, ou quando muito menos queremos realizar? Qual desculpa que nós temos? Se quem está do nosso lado, quem nos capacita é Deus. Ninguém tem desculpas. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos nos animar, levar adiante a vontade de Deus neste mundo. E qual é a vontade de Deus neste mundo? E de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Essa é a voz de Deus, essa é a vontade de Deus, a ordem de Deus. Como podemos permanecer letárgicos diante dessa vontade de Deus? Não temos desculpas, porque ao nosso lado está o Senhor. Que nesta noite, essas palavras nos desperte para a prática, para uma vida de piedade, de boas obras. Que Deus desperte o nosso espírito para viver de forma agradável diante do Senhor, cumprindo o nosso propósito aqui neste mundo, que é glorificar a Deus. Que Deus nos desperte do sono espiritual. Não devemos permanecer no pecado. Que Deus traga avivamento para a igreja, a fim de que todos sejam um em Deus, um em Cristo, a fim de que todos caminhem rumo a um único objetivo e propósito, a glória de Deus neste mundo. E que venhamos parar de viver de forma individualista, egoísta. Deus nos chama à unidade, Deus nos chama à obediência, Deus nos chama para a sua obra. Devemos fazer a obra do Senhor. E se alguém que está aqui nesta noite ainda não creu em Jesus Cristo, que esta palavra traga vida para você, que Deus desperte seu Espírito e sopre sobre você o Espírito Santo, que o Espírito Santo faça a obra de regeneração, de transformação, conversão, trazendo salvação à sua vida. Senão você permanecerá apático, vivendo de forma relaxada, não podendo reagir diante da vontade de Deus, como se estivesse morto. Mas que Deus traga vida para você. Creia em Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus nesta noite, meus irmãos. Então, como nós vimos aqui neste texto, o povo de Israel estava desprezando a edificação da casa do Senhor. Deus os libertou do cativeiro da Babilônia, para que voltassem para a terra natal, edificassem a sua casa, e ali Deus seria glorificado pelo seu povo. Mas ao invés disso, o povo continuou a viver de forma relaxada, em busca dos próprios prazeres, em busca das próprias ambições e desejos. Mas Deus, Ele não deixa o seu povo permanecer no pecado. O nosso Deus é um Deus de graça. Ele envia homens de Deus para nos advertir. Ele enviou para o seu povo o profeta Ageu, que anunciou a sua palavra, e o povo atendeu. O profeta Ageu foi um dos poucos profetas que o povo atendeu a voz do Senhor. E o povo atende, obedece, é tomado de temor. Deus desperta o Espírito
E eles começam então a edificar a casa do Senhor. Nós vimos as implicações dessas verdades para nós. Deus, Ele continua a falar conosco, e Ele que tem falado neste momento. Amém, meus irmãos? Peço que toda a igreja se coloque de pé. Nós estaremos orando ao nosso Deus neste momento. Logo em seguida, em resposta à pregação, nós cantaremos ao Senhor. Então, oremos neste momento. Santo Deus, o Senhor não está mudo, o Senhor não gagueja, mas de fato, nesta noite, nós ouvimos o Senhor falar conosco. Ah, Senhor Deus, se não cremos assim, nos dê fé para crer nesta verdade, porque de fato o Senhor fala conosco. O Senhor não permite que permanecemos em nossos pecados. O Senhor não permite que o seu povo, a sua igreja, permaneça a viver buscando os próprios prazeres. Ah, Senhor Deus, não temos nada de precioso neste mundo, a não ser o Senhor, porque fomos criados para a Tua glória, ó Deus. O Senhor nos criou para Ti, ó Pai. Fomos criados para a eternidade, ó Deus. Por isso, ó Pai, não permita que o nosso coração finque raízes neste mundo, ó Pai, porque este mundo passará, Senhor Deus. De fato, esse mundo passará. O que não passe é a Sua palavra, ó Deus. A Sua palavra não volta vazia, ó Pai. Ah, Senhor Deus, nos dê ouvidos para ouvir. Que venhamos voltar para os nossos lares, mudados, transformados, ó Deus. Causa em nós obediência. Traz temor a nós, ó Deus. Traga temor, ó Deus, à Tua igreja. Desperte o Espírito dos meus irmãos, ó Pai, o Espírito dessa igreja, a fim de que essa igreja avance na obra de Deus neste mundo. Ah, Senhor Deus, nos dê, ó Pai amado, do Teu Espírito, ó Pai, e assim cumpriremos a Sua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.